Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Ele é benigno, Ele é bondoso. Obrigada, Senhor, porque Jesus vive. Ele ressuscitou, Ele está vivo entre nós. Ele está no céu com o seu Pai sentado à direita. Oh, aleluia! Ele sempre esteve e sempre estará. Oh, meu Jesus, Tu és bom, Tu és benigno, Tu és bondoso, Tu és misericordioso. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão comigo neste dia na leitura diária, Pai. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Revela-te a cada um deles, Senhor, para que eles entendam a Tua mensagem. Eu oro a favor de cada um, Senhor, que Tu derrames sobre eles as Tuas bênçãos celestiais, cobres com o Teu sangue, protege e livra-os da ignorância, livra-os de falta de fé, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, cobre-os com as Tuas bênçãos, abre-lhe os olhos do entendimento, abre-lhe o seu coração para receber a Sua palavra, a Tua palavra, Senhor, que ela é vida e é eficaz para todos nós. Paizinho, eu te entrego tudo no Teu altar da graça, cobre-nos com o sangue de Jesus e mal nenhum nos atingirá. Amém. E graças a Deus, amados. Nós hoje vamos ter uma leitura que se encontra em Isaías 53, do versículo 1 ao 12, mas eu só vou ler do 1 ao 7, porque depois eu quero continuar um pouco mais, ir ao Novo Testamento para vós perceberem como Jesus preparou o povo de Deus, os seus discípulos, preparou-os. Ele dizia que ia morrer, que ia ser pregado numa cruz, e eles não entendiam. Assim como nós ainda hoje também não entendemos as misericórdias do Senhor. Muitos ainda não conhecem a glória e a misericórdia do Senhor. Muitos não entendem porque é que Deus entregou o seu filho a morrer na cruz e ser tratado daquela maneira. Por isso eu vou à leitura e nós pedimos ao Espírito Santo que nos fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém. Começa por dizer no versículo 1, quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos traísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que é diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amados, quem levou Jesus à cruz? Foi os nossos pecados. Deus viu que o homem não tinha salvação nenhuma. Então, o seu filho aceitou o desafio do Pai a morrer a favor de todos nós, para que nenhum se perdesse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Amados, os discípulos queriam a glória, mas não a cruz. O título da mensagem é esta. E eu vou ao Novo Testamento para vocês perceberem um pouco o que é que os discípulos queriam. Os discípulos queriam, muitos de nós também queremos, buscamos os nossos caminhos, não temos tempo para a palavra, não queremos saber do que está escrito na Bíblia. Muitos, não digo que sou eu, nem muitos dos meus irmãos, mas há muitos, dizem que isso é do passado, que isso já não é válido para hoje. Mas eu vou-vos ler o Novo Testamento, quando Jesus, aqui um bocadinho do Novo Testamento, quando Jesus estava aqui na terra a ensinar os seus discípulos. E nós vamos ver que até os discípulos não entendiam, estavam todos os dias com Jesus e mesmo eles não entendiam. Assim, muitos dos homens hoje que não entendem
a misericórdia do Senhor. Ela se renova a cada manhã. Amém. Amados, começa por dizer: em gritando constante com a atitude de Jesus, que partiu na direção de Jerusalém, disposto a cumprir a vontade de Deus, ele obedeceu ao Pai. Os discípulos que o acompanhavam queriam apenas receber uma posição de poder e de glória. No princípio da jornada, Jesus lhe havia revelado claramente a vontade de Deus. Ele deveria ser entregue nas mãos dos gentios para ser torturado e morto, então ressuscitar da sepultura ao terceiro dia. Eles, porém, não entenderam. Acreditavam que Jesus estava indo a Jerusalém para restaurar Israel e estabelecer um reino terrestre. Quando se aproximavam de Cafarnaum, começavam a discutir, como está em Marcos 9, 33 e 37. Podemos imaginá-los andando pela estrada e falando com voz exaltada. Ninguém batizou mais gente que eu, cada um dizia. Pode ser, mas eu sou o mais instruído. Mereço a posição mais importante. Aqui está. Até hoje, amados, até para alguns filhos de Deus, até hoje alguns filhos acham que merecem mais do que Deus. Só eles é que têm o dom da palavra, só eles é que sabem pregar, só eles é que sabem ensinar. Até isso hoje se encontra, amados. Eu não sou nada, apenas eu sou uma serva do Senhor. Aqui os discípulos tiveram essa atitude. Pensavam apenas na glória e no poder. Não percebiam e não queriam ver que havia um preço a pagar. Mais adiante, ao deixar a Galileia e entrar na Judeia, Pedro perguntou a Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da germinação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Está em Mateus 19, 27 e 28. Ao se aproximarem de Jerusalém, a expectativa dos discípulos aumentou, sem ainda compreender a vontade de Deus. Estavam convencidos de que Jesus estabeleceria um reino terrestre em Jerusalém e pensavam na glória que ele lhe prometera. Cerca de uma semana antes, Cristo lhe falara do sofrimento e da morte que enfrentaria em Jerusalém. E agora, mais uma vez, chamou de lado os discípulos e declarou: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes e aos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Marcos 20, 18 e 19. Os discípulos ouviram Jesus falar claramente sobre a sua morte, mas a mente deles estava ocupada com pensamentos de glória. A mente natural rejeitava a ideia de que Jesus tinha de passar pela dor e pela morte, bem como a possibilidade de que eles também pudessem ser maltratados e mortos. Era muito doloroso pensar nisso. Logo após a declaração de Jesus, Tiago e João chamaram Jesus para uma conversa em particular. Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Jesus perguntou. Ele responderam: permite-me que na tua glória nos assentemos em tua direita e outra à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles.
que está escrito em Marcos 10, 35 a 39. A essência de Jesus estava dizendo: existe um preço a pagar. Vocês devem estar capacitados e dispostos a beber do cálice que eu bebo? Sem compreender totalmente o significado e ansiosos por terem a solicitação concedida. Tiago e João responderam rapidamente: oh, sim, somos capazes. Desejamos de beber do mesmo cálice. Compartilhar o cálice era uma expressão que significava compartilhar o destino com alguém. O cálice que Jesus logo iria beber estava cheio de tristeza, angústia, dor e morte. Continha os pecados do mundo, incluía a coroa dos espinhos e zombaria, os açoites e a vergonha e a morte. Jesus sabia que só pela obediência e a vontade de Deus, bebendo o cálice de dores, ele poderia conquistar a vitória suprema sobre Satanás, e sabia que somente pelo derramamento do próprio sangue a vontade de Deus seria efetivada. Assim, o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois só assim tal documento poderá ser executado, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o testador. Por isso, a primeira aliança foi também sancionada com sangue. Hebreus 9, 14 a 18. Vós podeis lá ir ver. Por meio do derramamento do sangue de Jesus, a vontade de Deus foi declarada válida e posta em ação, conhecendo o preço, o cálice de dores que deveria beber em Jerusalém. Jesus não mudou de direção. Os seus ouvidos estavam abertos para ouvir a vontade de Deus. Assim, a fim de enfrentar Satanás, estava determinado e dependente ao custo a fazer a vontade de Deus e assim continuar a caminhar pela estrada poeirenta de Jerusalém. Amados, Jesus fez tudo isso porque nenhum de nós poderia fazê-lo. Ninguém suportaria ir à cruz por amor do outro, mas Jesus sim. Por isso fica este pensamento, esta palavra, e eu oro ao Senhor para que faça luz no vosso coração, para que vós não tenhais vergonha de andar na palavra de Deus, escolher os ensinos de Jesus, ides ao Novo Testamento, como ainda falei ontem, e vedes qual é a misericórdia e a bondade do Senhor que Ele fez para conosco. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai. E nós somos obedientes à palavra, à vontade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Pai querido, obrigada por o teu Filho ter ido à cruz por nós. Obrigado pela morte e pela ressurreição. Pai, quero-te pedir perdão por todos os pecadores e pelos nossos pecados. Paizinho querido, pelos meus pecados também. Senhor, perdoa-nos, porque nós somos apenas homens de falha. Homens de falha. Perdoa-nos, Senhor, porque só Tu é que poderias derramar o Teu sangue por amor a todos nós. Uma dávida que nenhum de nós poderia pagar. Preço tão grande de dores e de sofrimento pela nossa salvação. Eu te entrego, Senhor, estas nações, todas as nações, e que muitas vidas venham à salvação, em nome de Jesus. Oro por todos os meus amigos, oro por todos aqueles que estão comigo, oro por todos os nossos familiares, que o Senhor lhe abra o entendimento da sua vontade e que eles sejam felizes na terra, porque é através de Jesus que nós somos curados, que nós somos restaurados, que nós somos lavados de toda a imundícia do pecado, que nós somos salvos. Por isso, que o Senhor nos abra os olhos do entendimento, em nome de Jesus. Eu vos abençoo, amados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.